Irmãos, nós damos continuidade nessa manhã à nossa série de sermões expositivos no livro de Salmos. Convido então os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas no livro de Salmos e, na sequência, nós chegamos hoje no Salmo de número 138. Salmo de número 138. Ouçam agora com toda atenção e com toda a reverência a leitura das Sagradas Escrituras. Esta é a inerrante e completamente autoritativa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo a tua misericórdia. Ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, nós graças te damos nessa manhã, porque nós mais uma vez experimentamos a tua misericórdia ao tu nos trazeres para a tua casa. E nós te rogamos, ó Deus, que nesse momento tu de fato nos alimente, tu nos ilumine. Ó Deus, que pelo poder do teu Santo Espírito, que tu abras a nossa mente, o nosso entendimento, que nós compreendamos a tua palavra nessa manhã, que ela de fato desça aos nossos corações, nutra a nossa alma, que nós possamos ser fortalecidos, ó Deus, na nossa fé e encorajados na nossa vida cristã. Ó Deus, mostra-nos ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, poderoso, glorioso, reinando sobre tudo e todos, para que nós o adoremos mais e mais. Para que nós te rogamos ao Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, pela mediação do teu Filho. Amém. Você é uma pessoa grata? Você demonstra gratidão quando alguém lhe faz um favor muito grande? Essa é geralmente a natureza do nosso comportamento quando nós recebemos algum tipo de favor que nós achávamos praticamente impossível de acontecer. Nós temos aquela pessoa que nos fez aquele favor como alguém intocável, como alguém que nós não conseguimos dizer não. Nós lembramos a data de aniversário daquela pessoa, nós colocamos ela em um local separado nas nossas vidas e temos um comportamento distinto com relação a elas. Gratidão é uma força extremamente poderosa. Ela molda de fato o nosso comportamento, ela molda a nossa opinião, ela molda a maneira como nós nos comportamos para com aquele que nós somos gratos. Se você é uma pessoa que já experimentou essa sensação de gratidão para com outras pessoas, você certamente sabe nessa manhã o que é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito para você. Independente dos seus sofrimentos, independente das dificuldades que você tem enfrentado, independente de qualquer mazela que tenha se assentado na sua vida, em qualquer área que seja, nessa manhã, você que se encontra aqui sentado conosco, que abriu a sua boca prestando louvores ao Senhor,
que abriu a sua boca para orar ao Senhor e colocar diante dos seus pés as suas petições e as suas necessidades, você sabe o que é ser grato a Deus. Mas você tem vivido uma vida de gratidão? É gratidão a Deus o que se enxerga no seu falar, no seu caminhar, no seu agir, no seu pensar? É exatamente sobre isso que trata o Salmo de número 138. Quando nós nos achegamos a essa porção da Escritura nessa manhã, nós damos início aqui a uma sequência de salmos, cuja autoria de todos eles, do início agora do Salmo 138 até o Salmo de número 145, a autoria é do rei Davi. E de fato nós vamos ver impresso nesses salmos, até o número de Salmo 145, muitos aspectos da vida desse rei marcante na existência de Israel. Mas o que caracteriza especificamente esse Salmo de número 138 é que Davi aqui ele se apresenta como aquele que está grato a Deus por todos os frutos do seu relacionamento pactual para com Ele. Independente das dificuldades do seu reinado e dos problemas que lhe aconteceram, Davi no Salmo 138, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, expressa um coração completamente grato pelas providências pactuais de Deus no passado, no futuro e no presente. E é exatamente esse o coração, meus irmãos, que nós precisamos ter diante do nosso Senhor e na nossa caminhada para Jerusalém Celestial. É um coração grato pelas misericórdias pactuais de Deus derramadas sobre nós no passado, no futuro e no presente. Nós vamos considerar esse texto nessa manhã em 3 pontos. Primeiro nós veremos o espírito de gratidão do crente pelas misericórdias pactuais de Deus derramadas sobre ele no passado. Nós veremos isso nos versículos de 1 a 3. Depois nós veremos o coração grato do crente para com Deus pelas misericórdias pactuais derramadas sobre ele no futuro. Nós veremos isso nos versículos de 4 a 5. E por último, nós veremos os versículos de 6 a 8 que falam a respeito não somente de uma gratidão, mas de uma certeza inabalável do derramamento das misericórdias pactuais de Deus na vida presente do cristão. Porque o meu e o seu coração, meus irmãos, precisa ser um coração apaixonadamente grato a esse Deus, que opera maravilhas devido à sua misericórdia pactual no passado, no futuro e no presente. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Salmo, na sua parte introdutória, nós já vemos de quem é a sua autoria. Como nós falamos aqui anteriormente, o Salmo é de autoria de Davi, e não tem nenhum motivo pelo qual nós devemos duvidar dessa autoria. Pelo contrário, como nós veremos, especialmente nos versículos de 1 a 3, fica muito claro que esse salmo pode ser, sem nenhuma dificuldade e sem nenhuma dúvida, atribuída a esse grande rei de Israel, cujas escrituras escrevem como homem segundo o coração do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos observar nesse salmo, logo no versículo 1, é a maneira com a qual Davi se apresenta ao seu Deus pactual. Veja o versículo 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Todos nós sabemos as adversidades da vida de Davi. Todos nós sabemos as dificuldades que ele enfrentou até chegar no trono. E todos nós sabemos também as dificuldades que ele experimentou para se manter no trono e estabelecer o reino terreno de Israel, conforme ele havia sido entregue pelo próprio Deus, para que ele assim o fizesse. Entretanto, apesar dessas dificuldades e apesar de toda essa labuta que enfrentou esse rei extraordinário, observe que ele se achega agora perante o Senhor em um momento de culto e de culto público, e ele encoraja-nos a agradecer a Deus de todo o nosso coração. Nesse momento em que Davi se engaja em culto público a Deus, em adoração pública, em prestação de graças,
Ele não divide a sua atenção e o seu pensamento com absolutamente nada, mas ele se apresenta a Deus com todo o seu coração, com o propósito de demonstrar gratidão. Essa expressão de todo o meu coração ela engloba literalmente todo o ser de Davi. Os seus sentimentos, as suas afeições, os seus pensamentos, os seus propósitos, os desejos do seu coração. Tudo isso está direcionado agora, completamente focado a render graças ao Senhor. Ele não vai perder tempo com absolutamente nada. Ele não vai se permitir ser distraído por absolutamente nada. Mas ele agora engaja publicamente em prestação de graças a Deus com todo o seu ser. Essa é a sua descrição nessa manhã? Ou você está aqui só pela metade? Como é comum se dizer, você está aqui de corpo presente, mas o seu pensamento está longe. Foi com esse propósito que você se levantou hoje pela manhã, com o propósito de render graças, de expressar a sua gratidão ao Deus da aliança de todo o seu coração, engajando a sua mente, os seus sentimentos e as suas afeições no culto público a Deus. Esse é o sentimento de Davi. Esse é o sentimento que o Espírito Santo de Deus requer de você nessa manhã. O Deus Todo-Poderoso não divide a sua glória e a sua atenção com absolutamente ninguém. E essa é uma das maneiras mais fáceis como nós pecamos no culto ao Senhor. Quando no meio dele a nossa atenção está em qualquer outra coisa. No versículo 2 e na metade do versículo 1 nós percebemos ainda, aliás, que essa atenção, essa dedicação, esse foco no render graças ao Senhor é tão extraordinário que não interessa quem esteja presente, ainda assim Davi oferecerá louvores ao Deus Todo-Poderoso. Veja, ele diz: na presença dos poderosos eu renderei louvores ao Senhor. E aqui nós temos mais uma vez um problema de tradução. Se você estiver lendo aí qualquer outra tradução, ao invés da palavra poderosos, você estará lendo a palavra deuses. Se você estiver lendo a Revista Corrigida, se você estiver lendo até mesmo a nova tradução na linguagem de hoje, ao invés da palavra poderosos, você estará lendo aí deuses. E essa de fato é uma melhor tradução, é uma tradução mais fiel à palavra Elohim, que é o que está no original, e que literalmente significam deuses. Ora, certamente Davi não está dizendo aqui que ele reconhece a existência de outros deuses. Nós já tratamos isso diversas vezes em outros salmos. Quando outros deuses são mencionados, são deuses falsos. O que Davi, em outras palavras, está dizendo é que mesmo tendo diversos tipos de distrações poderosas, isto é, esses outros falsos deuses, ainda assim eu os negarei e eu cantarei louvores ao Senhor e renderei graças a Ele. Sabe, meus irmãos, nós não vivemos em um período tão diferente assim do período de Davi. E a minha pergunta para você nessa manhã, a pergunta que flui naturalmente desse texto, é se essa de fato tem sido a postura da sua vida de adoração, uma vida completa, sua carreira cristã perante Deus, em face aos poderosos falsos deuses deste século. Você tem mantido o seu foco constante no agradecimento, na prestação de graças a Deus e no seu louvor e no seu culto, apesar do Deus do dinheiro? Você tem mantido o foco constante do seu culto e da sua adoração a Deus, apesar do Deus, do falso Deus, do sexo e da pornografia? Você tem mantido constante o seu foco de prestação de graças e de culto a esse Deus de todo o seu coração, apesar do falso Deus da carreira? A
apesar do falso Deus do casamento, apesar do falso Deus da prosperidade. Percebe o que não falta são distrações que tentam nos afastar desse espírito de ação de graça, desse ato de culto ao Senhor de todo o nosso coração. Se nessa manhã essa não é a sua descrição, se você se senta aqui e você tem um coração dividido, um coração que cultua a outros deuses, com ou além do que o verdadeiro Deus, essas primeiras palavras do Salmo lhe chamam ao arrependimento. Você precisa reconhecer a sua idolatria nessa manhã. Você precisa entender que é somente o Deus da aliança que recebe adoração e louvores por parte do seu povo. Você precisa ajoelhar-se e com o coração completamente recheado de arrependimento, pedir perdão a esse grande Deus. No versículo 2, nós vemos aqui o motivo porque que Davi está sendo impulsionado a agradecer a Deus de todo o seu coração, de uma maneira tão fervorosa, de uma maneira tão extraordinária. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ainda no versículo 2 nós temos um outro problema, se você prestou atenção. O texto diz que Davi escreve que se prostrará para o santo templo do Senhor. O problema é que o templo não estava construído no período de vida de Davi. Nós sabemos que só quem vai construir o templo é Salomão, seu filho. Davi desce à sepultura, Davi morre e o templo não está pronto ainda. Como é então que Davi pode dizer que ele se prostrará para o teu santo templo? Ora, a solução é fácil, porque a palavra aqui traduzida por templo, ela literalmente significa a morada do Senhor. Ela não necessariamente quer dizer uma construção de pedras, a semelhança da construção que Salomão faria mais adiante, mas ela se refere aonde o Senhor habita. Em outras palavras, nós poderíamos ler o versículo 2 da seguinte maneira: prostrar-me-ei para a tua santa morada. E nesse período, no período enquanto Davi reinava, a morada do Senhor ainda era o tabernáculo. Mas o que Davi está querendo dizer aqui, meus irmãos, em outras palavras, é de que ele vai buscar a presença do Senhor. É de que o seu objeto maior é estar na presença de Deus, é buscar a sua companhia, é estar presente da sua face. Isso lhe dá prazer, essa é a sua necessidade, esse é o seu desejo de louvar ao nome do Senhor, prostrado perante a sua santíssima presença. E o motivo pelo qual ele faz isso são dois. Veja aí na sequência do versículo 2. É de que a sua misericórdia e a sua verdade são presentes na vida de Davi. E pela palavra misericórdia, aqui, meus irmãos, nós já vimos isso especialmente no Salmo de número 136. Misericórdia aqui é a clássica palavra hebraica chamada Hesed. É o amor pactual de Deus para com o seu povo. Davi não está se referindo aqui a uma misericórdia genérica. Davi está se referindo aqui diretamente àquelas palavras que foram ditas a ele em 2 Samuel capítulo 7. O que teólogos chamam de aliança davídica ou pacto davídico. Davi está aqui se regozijando porque Deus havia revelado para ele que o seu trono seria estabelecido para sempre, de que o seu descendente sentaria nele para todo sempre. Davi está aqui se regozijando por causa do amor pactual de Deus e da sua fidelidade para com a sua palavra. E é exatamente isso que nós vemos no final do verso.
pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Lembre-se que o nome de Deus são aqueles elementos, são a maneira como Deus se revela, ou tudo aquilo que revela a Deus, especificamente os seus atributos. Em outras palavras, é pela bondade, misericórdia, pela fidelidade do Senhor, associado à sua promessa, à sua palavra, aquilo que Ele mesmo revela, que Davi agora expressa grande alegria, grande gratidão a Deus. E ele engaja em louvor e em culto a Deus de todo o seu coração. Esse amor pactual de Deus, no versículo 3, ainda se revela de uma maneira muito especial para com Davi. Veja aí o que é que diz o texto. Ele diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Em meio a tribulações, em meio a dificuldades, Davi é capaz de olhar para trás e se lembrar que essa fidelidade pactual de Deus, por causa da sua misericórdia e da sua verdade, são experimentadas praticamente na sua vida, no momento específico, quando ele clama e sua força é fortalecida. Literalmente, o que nós temos aqui no original, a vez de alentaste a minha força, né? Alentaste a força da minha alma, seria e fortalecesses a força da minha alma. O que é interessante nós percebemos ainda no versículo 3 é de que Davi não expressa que a sua dificuldade lhe foi retirada, o seu problema lhe foi evitado, mas é que em meio àquele problema, em meio àquela dificuldade, ele foi fortalecido pelo Senhor. Em virtude da sua misericórdia, isto é, do seu amor pactual, em virtude da sua verdade, isto é, da sua fidelidade, tendo em vista os seus atributos e a sua palavra pactual, o Senhor socorre ao seu filho, não necessariamente retirando dele a sua dificuldade, mas fortalecendo-lhe a alma, para que ele atravesse aquela dificuldade até o final. Esse é o conjunto, meus irmãos, de elementos, esse é o conjunto de matéria que traz aqui Davi diante de nós e diante do próprio Deus, com um coração completamente grato e com um sentimento de agradecimento que permeia todo o seu ser. É essa a descrição da sua alma nessa manhã. Você tem sido grato a Deus pelo seu amor pactual revelado a você na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e no fortalecimento da sua alma na sua caminhada com o Senhor. Porque percebe-se Davi, que aqui se regozija e se alegra por causa das palavras do pacto ditas a ele em 2 Samuel capítulo 7, se regozija, muito mais podemos nos regozijar, eu e você nessa manhã, que temos os frutos do pacto completamente colhidos pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma situação pode Davi ter uma alegria maior do que a nossa nessa manhã. Na verdade, eu desafio você a não permitir que Davi seja alguém mais alegre do que você. Porque se tem uma revelação parcial da misericórdia e da fidelidade pactual de Deus, Davi pode se apresentar com todo o coração, cheio de ações e graças ao Senhor, quanto mais você, que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que foi restaurado pelo poder do seu Santo Espírito, que agora vive em união com Deus o Filho, precisa se apresentar ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento engajado, grato por aquilo que o Senhor tem feito para com o seu povo. Talvez você esteja aqui nessa manhã, você esteja extremamente triste, abatido. Abatido porque as coisas não estão indo bem na sua vida como você gostaria que elas fossem. Talvez seja na esfera do seu casamento, o seu cônjuge tem lhe decepcionado.
Talvez seja na sua esfera do trabalho. Você tem sido perseguido, talvez, pelos seus superiores. Ou talvez você não receba tanto quanto você legalmente deveria receber. Talvez o seu problema seja de fato espiritual e interior. Você tem tido grande tristeza por causa do tamanho dos seus pecados que afligem a sua consciência. Nessa manhã, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, convoca você a render graças ao Senhor, a se apresentar diante dele com um ser absolutamente completo, recheado de gratidão, porque você tem experimentado da completude pactual de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abandone a tristeza, coloque-a de lado, olhe para o Jesus bendito, não somente crucificado, mas agora glorificado, assentado nas regiões celestiais, de onde Ele reina soberano e absoluto sobre todos. Conforte-se nele, achegue-se a Ele. Se Davi, com uma revelação parcial, assim pôde fazer, quanto mais você, com a revelação completa e final do Deus da aliança, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Na sequência do Salmo, meus irmãos, versículos de 4 a 5, nós vemos que as misericórdias pactuais de Deus, pelas quais nós precisamos ser gratos, elas não se encontram somente no passado, mas elas nos dão uma perspectiva extraordinária para o futuro. E talvez esse seja o seu problema aqui nessa manhã. A tristeza que lhe aflige é você não conseguir enxergar um futuro melhor para você, para essa nação, para esse mundo. Tudo que nós encontramos, tudo que nós olhamos e as conclusões que nós chegamos é de que nós estamos num tremendal de lama e nós estamos marchando, caminhando diretamente para a perdição. Talvez um colapso econômico brasileiro, talvez guerras mundiais. Mas quando nós olhamos nos versículos 4 e 5, o futuro que é pintado e descrito para nós é um futuro glorioso e extraordinário. Veja o que é que diz o texto. Versículo 4: Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Talvez ninguém mais do que Davi conheceu reis ímpios e que rejeitavam a Deus. Talvez ninguém mais na história do Israel antigo combateu, confrontou em termos bélicos, em guerra, reis cujos deuses eram falsos deuses e que desprezavam ao verdadeiro Deus da aliança. Se alguém poderia ter um coração extremamente desencorajado com relação ao futuro, essa pessoa era Davi. Mas aqui no versículo 4, o Espírito Santo de Deus, movendo aquele homem de uma maneira extraordinária, nos revela que haverá um dia, haverá um momento que mesmo os piores inimigos de Javé, mesmo os mais odiados inimigos do seu povo, se ajoelharão e abrirão a sua boca glorificando a esse grande Deus, porque eles ouvirão a sua palavra. Davi aqui nutre a expectativa pactual de que esse mesmo Deus que agiu de uma maneira poderosa no passado, agora no futuro há de converter até aqueles grandes reis que se opõem ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua vida e com todas as suas leis. Davi vislumbra um futuro no qual Deus é absolutamente não somente soberano, mas Ele é absolutamente louvado e cultuado. E observe qual é o instrumento que é utilizado para trazer esses reis a essa atitude de ação de graças. É ouvir as palavras da boca do próprio Javé. Percebe, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é exatamente essa mesma esperança, essa mesma expectativa futura que nós temos sendo escrita, sendo descrita pelos escritores neotestamentários através do poder da pregação. Paulo,
Escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito desse poder extraordinário que a pregação tem. Não devido ao pregador, mas por causa da palavra do Senhor. O poder que ela tem de mudar, de transformar, de curvar a vontade, de dobrar os desígnios dos homens e de colocá-los de joelhos e de cabeças erguidas, preparados para louvar ao Senhor. A palavra de Deus tem esse poder de mudar o coração de reis, de dobrar a sua vontade e de trazê-los ao Senhor. O texto diz ainda no versículo 5 que esses reis, eles engajarão agora com o povo de Deus em culto público. Eles cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Deus da aliança. Em outras palavras, juntamente com o povo de Deus agora salvo, esses reis agora engajam-se nesse culto. E por causa da maneira extraordinária e poderosa com a qual Deus tem agido ao longo da história, pelo poder da sua vontade e em benefício da sua igreja, esses reis, se engajarão em culto público. E aqueles que antes eram inimigos, agora tornam-se adoradores. Por isso não se desencoraje por causa do seu professor ateu. Não se desencoraje por causa do governo corrupto. Não se desencoraje por causa das dificuldades e mazelas que existem em cada uma das esferas sociais. Não se desencoraje nessa manhã por causa dos rumores de guerra. Não se desencoraje. Mas junte-se ao Espírito Santo de Deus, que nos versículos 4 e 5 do Salmo 138 alenta e fortalece o nosso coração na certeza de que o nosso Deus, o único Deus, trará, por bem ou por mal, toda a sua criação a louvá-lo. Por que por bem ou por mal? Porque não necessariamente os versículos 4 e 5 falam a respeito de uma conversão dos reis. Talvez os versículos 4 e 5, e essa é uma possibilidade, aponte para o escato, isto é, para os últimos dias, para o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos que todo joelho se dobrará e que toda a língua confessará que Cristo de fato é o Senhor. E naquele dia, não necessariamente corações convertidos estarão dizendo essas palavras, mas corações condenados estarão dizendo essas palavras. Mesmo aqueles que estarão sendo lançados nas labaredas do fogo e enxofre do inferno, mesmo esses estarão abrindo a sua boca para dizer: louvado seja o Deus da aliança, grandioso é Javé, gloriosos são os seus caminhos, grande é a sua glória. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja vivendo em rebeldia diante de Deus, se recusando a render-lhe a glória e a expressar-lhe a gratidão que é devida. Esse texto lhe lembra que talvez você possa viver a sua vida inteira dessa maneira, mas que chegará um dia que todos os reis, todos os poderosos, incluindo você, que hoje é rebelde ao Senhor, estará de joelhos prostrados e de bocas abertas, rendendo a glória e o agradecimento que são devidos somente a Javé. Mas eu quero lhe chamar um arrependimento nessa manhã, porque que bem lhe fará estar de joelhos prostrados e boca aberta, ainda assim sendo lançado no inferno. Que benefício isso lhe trará? Que bem isso fará a sua alma? Não, pelo contrário, você entrará nas labaredas do inferno, de fato glorificando a Deus pela sua justiça e pela sua grandiosa glória, mas você entrará para os tormentos eternos que ali lhe estão reservados. E por que você seria tolo nessa manhã a continuar marchando nesse caminho de perdição? Não, nessa manhã a palavra de Deus lhe convida, a palavra de Deus lhe chama a sair de uma posição de rebelde e abraçar uma posição de filho. Arrependa-se do seu pecado,
Abandone a sua rebeldia. Apresente-se ao Senhor, que ouvirá de toda a boca glórias e cânticos sendo prestados a Ele. Mas ofereça essa glória e esse cântico como aqueles que serão salvos e redimidos naquele grande e último dia e habitarão com o Senhor para todo sempre. Quando nós chegamos na parte final agora desse salmo, nos versículos de 6 a 8, é que nós percebemos é de que as misericórdias pactuais de Deus, elas não nos afetam somente no passado, elas não estão somente lá atrás em um momento histórico, elas também não estão somente no futuro, mas elas são experimentadas agora no presente. E talvez uma das afirmações mais extraordinárias que nós encontramos nesse salmo esteja agora descrita no versículo 6. Leia comigo. O texto diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. A palavra excelso quer dizer altamente elevado. E percebe, essa era uma das grandes críticas que os primeiros cristãos experimentavam daqueles que tentavam destruir o cristianismo. Ao mesmo tempo que eles descreviam ao Senhor como aquele que é o Criador de todas as coisas, que sustenta todo o universo, como aquele que é altíssimo, poderosíssimo, completamente único, esse Deus se envolve com as suas criaturas. Isso provocava o desprezo daquelas pessoas. Como é que pode um Deus tão altíssimo, tão extraordinário desses como vocês descrevem, se preocupar com alguém completamente insignificante como eu e você? Percebe, ainda hoje esse tipo de argumentação contra a fé cristã é colocada. E as pessoas acham que são muito espertas ao falarem isso. Não é exatamente esse tipo de questionamento que colocam quando questionam algum tipo de acontecimento, de calamidade. Talvez você tenha escutado isso recentemente com relação ao terremoto no Nepal. Aonde estava Deus? Se Deus é tão elevado, se Deus é tão poderoso, se Ele é tão altíssimo, cadê Ele? Esse Deus de vocês não se envolve, se é que Ele existe, Ele não se envolve com a criação que Ele mesmo fez. Mas o Espírito Santo de Deus lembra nessa manhã que é verdade, o Senhor é excelso. Ele é altíssimo, Ele é elevadíssimo, não há nenhum como Ele. A sua misericórdia, a sua fidelidade são enormes, são grandes. A sua perfeição é absoluta. Nele só há luz, não há treva alguma. Esse Deus é absolutamente poderoso e infinitamente capaz de fazer aquilo que pedimos ou pensamos. Mas mesmo nessa posição elevadíssima, diz o texto sagrado, Ele atenta para os humildes. Esse é o testemunho que nós não temos dos nossos governantes. Se você pensar nesse momento na pessoa que ocupa a posição de mais alta importância no país, e você, cidadão comum, tentar marcar uma audiência com essa pessoa para que ela lhe escute, você vai morrer e essa pessoa jamais lhe atenderá. Mas o Espírito Santo de Deus lhe lembra nessa manhã que a mais alta autoridade do universo, o seu Pai, atenta para os humildes. Que Deus maravilhoso é esse? É o Deus da Escritura, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, meus irmãos, que mesmo na nossa condição caída, que mesmo embebidos na imundícia do nosso pecado, Ele diz que por intermédio do seu Santo Filho Ele escuta as nossas orações. Ele nos sela com o seu poderoso Santo Espírito. Ele nos guarda e nos protege para o grande dia do julgamento, nos resgatar e nos tomar para si. Esse é o Deus da Escritura. Apesar dele ser altíssimo, Ele está próximo aos humildes. Mas veja o que ele diz na sequência. Apesar de Ele estar próximo aos humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. E aqui é importante a gente entender essa dicotomia entre humilde e soberbo. Essa é um dualismo presente especificamente nos livros poéticos da Escritura, tanto no livro de Salmos,
e também no livro de Hebreus. Frequentemente o contraste entre o humilde e o soberbo é colocado. E basicamente o humilde é aquele que se rende ao Senhor, se rende ao seu governo, que se coloca debaixo dos seus pés, que nega os seus próprios caminhos e que abraça os caminhos do Senhor. O soberbo é aquele que, mesmo tendo conhecimento inato da soberania, poder e governo absoluto do Senhor, ainda assim se rebela contra ele e trilha os seus próprios caminhos. O Senhor nos diz aqui no seu texto de que Ele conhece esses, Ele sabe que esses existem. Nada está fora do seu campo de conhecimento. Ninguém pode pegar ao Senhor Javé de surpresa. A tudo Ele sabe, a todos Ele sonda, Ele conhece absolutamente tudo. Mas ao contrário dos humildes, de quem Ele se aproxima, e soberbos, Ele os conhece de longe. Distante deles está o Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor não lhes conheça a vida, não lhes sonde o coração. Isso não quer dizer que o Senhor não acompanhe a sua existência. Mas o Salmo claramente nos diz que o seu favor divino está longe deles, está completamente distante deles. E agora nos versículos 7 a 8, como esse humilde que é atentado pelo Senhor, o salmista vai nos expressar no presente os benefícios da preservação e da consumação do nosso Deus. Veja aí, no versículo 7, o salmista fala a respeito dessa preservação divina. Ele diz: se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Davi está se colocando aqui no lugar desse humilde para quem o Senhor atenta. E ele experimentalmente agora pode dizer: sim, eu tenho experimentado dessa proximidade do Senhor. Eu tenho experimentado desse cuidado muito próximo do meu Deus. Porque quando eu ando em meio à tribulação, Ele me dá alento, Ele me refaz a vida, e Ele abate os meus inimigos. Nele eu experimento salvação. Infelizmente, muitos que estão hoje no meio, dentro da aliança com Deus, têm perdido essa perspectiva. Não têm se apresentado a Javé com o coração grato, porque experimentaram preservação da parte dele. Muitos andam esquecidos, com um tipo de amnésia espiritual. E quando a tribulação lhe bate a porta, quando as dificuldades lhe sobrevêm na vida, eles se apresentam diante de Deus com lábios murmuradores, com corações desfalecidos e com fé fraca. Mas essa manhã o Senhor lembra a mim e a você de que mesmo em meio às piores tribulações, o Senhor refaz a nossa vida. Ele atenta para os humildes. Ele cuida daqueles que são seus. Muitos que andam dentro do pacto da aliança têm procurado salvação em outros meios. Tem buscado esse resgate da tribulação em outras searas, em outros locais, que não no Senhor. Mas o salmista nos lembra, o Espírito Santo de Deus diz que é a destra do Senhor que nos salva. Percebe por que não há motivo para se desesperar? Percebe por que não há motivo para depressão e para tristeza? Percebe por que não há motivo para angústia e para amargura? Percebe a certeza inabalável que está sendo dada a mim e a você aqui nessa manhã pela palavra do Espírito Santo de Deus inerrante? A destra do Senhor está eternamente com o seu povo. Ele está presente e perto dos humildes. E Ele os preserva.
mas Ele também consumará aquilo que Ele começou neles. Veja o versículo 8. Que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo a sua misericórdia, o seu amor pactual. Dura para sempre, ó Senhor. Não desampares as obras das tuas mãos. O salmista conclui aqui com uma oração, com uma petição, mas uma petição alicerçada em uma certeza de que o Senhor levará para sempre a bom termo aquilo que Ele começou a fazer. Por quê? Porque para sempre é o seu amor pactual. Às vezes nós temos muitas dificuldades de entendermos, de fato absorvermos esse conceito do amor pactual de Deus. Talvez seja porque nós insistimos em trazer como analogia a maneira como nós amamos. Nós, seres caídos e imperfeitos. Mas diferente do meu e do seu amor, o amor do Senhor, o amor pactual, fruto das suas promessas, dura para todo sempre. E é exatamente por causa disso que aquilo que Javé deu início lá no Éden, Ele certamente trará a uma consumação. É exatamente por isso que Paulo pode dizer lá no Novo Testamento, de que aquele que começou a sua boa obra em nós, há de consumá-la. Percebe, meus irmãos, não há motivo para desespero, não há motivo para medo, não há motivo nenhum para temor nesta manhã. Porque aqueles que estão em Javé experimentam das suas misericórdias pactuais, tanto no passado, como no futuro, como também agora, no presente. Resta-nos somente, meus queridos, nos apresentar a esse grande Deus, não com lábios reclamões, mas com lábios regozijantes e agradecidos. Agradecidos por aquilo que Ele já nos tem dado. E agradecidos pelas grandes certezas que Ele nos dá nesta manhã. Certezas de que salvação foi conquistada para nós no passado, e isso sempre, inabalavelmente, sempre existirá. A certeza inequívoca de que no futuro muitos dobrarão os seus joelhos perante a esse Senhor, mesmo os seus mais terríveis inimigos. E agradecidos pela certeza de que no presente nós experimentamos preservação e a consumação da sua obra redentiva em nossas vidas. E tudo isso é possível por causa daquele que conquistou para nós essa salvação tão necessária que nós precisamos, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, apresentemo-nos diante de Deus com corações gratos, apesar das tribulações e das dificuldades, apesar das necessidades e carências. Ele tem cuidado de nós. Ele cuidou de nós lá atrás. Ele continuará a cuidar de nós na nossa vida presente. E nós testemunharemos a sua bondade e misericórdia no futuro. Vamos orar. Santo Deus, nós graças te damos pela tua palavra. E nós te rogamos, ó Deus, que no nome de Cristo, tu tires de nós tristezas, amarguras. Que o Senhor possa, ó Senhor, rechear o nosso coração e a nossa alma com palavras de gratidão e de admiração ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Ó Deus, não permita que nós tenhamos um espírito menos agradecido do que o de Davi, aquele que com tão pouca revelação pôde se apresentar diante do Senhor com todo o coração engajado em gratidão e louvor. Que Ele, ó Deus, não apresente diante de Ti um louvor mais fervoroso do que o nosso. Antes, pelo contrário, que nós agora, que somos aqueles que recebem a perfeição e a completude da Tua revelação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós nos aproximemos do Senhor com corações superiormente gratos,
aquele coração que Davi se apresentou. Que Cristo seja tudo para nós, ó Deus. Que teu amor revelado na pessoa bendita dele, para conosco, para aqueles com quem o Senhor salva, que isso possa nos preencher, ó Deus, de certeza de que tu nos preserva no presente, apesar dos nossos inimigos, e de que o Senhor dará a bom termo e uma conclusão perfeita aquilo que tu começaste em nós, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.